noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, galera, primeiramente deixa o like, inscreva no canal aí pra gente continuar esse projeto, tá sendo cada vez mais promissor para mim, para todos aqueles que estão ligados no canal, pra gente ir crescendo cada vez mais, né, galera? Mas falando já diretamente, né, na tragédia que aconteceu hoje, né, é complicado, viu, galera? Nossa senhora, que time fracassado que é esse time do Atlético, time fracassado, perdedor. Falo com no que diz respeito a esse elenco de hoje, é fracassado, perdedor, vai, infelizmente, sabe, galera? Sinceramente, não estou vendo esperança alguma. Vai brigar contra o rebaixamento, vai para a segunda divisão mesmo, não tem jeito. Muito ruim, é o mesmo caminho dos últimos 3 anos. Briga contra o rebaixamento, cada vez mais assim, falta de esperança no torcedor, gerando falta de esperança no torcedor. Infelizmente, jogadores que, né, já estão prazo de validade vencido, o time não funciona, não dá liga, treinador que cada vez mais vai mandando embora um treinador por um, vai mandando mais um e mais outro e mais outro. Treinadores que não encaixam, que não dão certo, diretor de futebol incompetente. Sinceramente, viu? Mas falando agora, mais diretamente sobre o jogo, o Atlético foi goleado por 4-0 para o Flamengo na Arena MRV, no jogo, né, nessa noite de domingo. Enfim, né, o jogo em que o Atlético tem até, sejamos assim, até justo, né, tentou no primeiro tempo, né, foi para cima do Flamengo, né, até teve chance, mandou bola na trave, teve finalizações, né, tentou agredir o Flamengo. Acho que o Eduardo Domingues colocou o time do Galo para poder agredir o time do Flamengo, tentar encarar de frente, né, mesmo sabendo da superioridade do time do Flamengo, né? O Flamengo tem um elenco muito mais qualificado, muito mais forte tecnicamente que o Atlético. Isso aí não tem discussão, não tem discussão mesmo. E aí eu acho que nesse ponto que acabou pecando, porque se você tem um time qualificado como o Flamengo, você tem que se resguardar principalmente na defesa. O Atlético poderia ter entrado de repente com 3 zagueiros, colocado mais um volante, jogado com 3 volantes, uma contenção com 3 zagueiros, 3 volantes. Porque, sinceramente, gente, porque ao passo que o time assim se lançou para o ataque, tentou incomodar o time do Flamengo, e realmente incomodou no primeiro tempo, teve chance para poder fazer 1-0, assim, mas essa questão foi muito assim, do meio para frente, ao passo que o time atacava, se na marcação do Atlético não existia, o Atlético não fortaleceu em momento algum a marcação sobre o setor de meio de campo e o ataque do Flamengo, que a gente sabe muito bem que é o time mais qualificado do Brasil na atualidade. Se você não tem uma marcação eficiente em cima do melhor elenco assim, do Brasil, com um ataque tão qualificado que é o do Flamengo, sinceramente seu time vai acabar sofrendo goleada mesmo, como que aconteceu nessa noite, essa tragédia que aconteceu aí. Arrascaeta jogando livre, leve, solto, como diz, Samuel Lino, enfim, o Plata também jogando livre, leve, solto também. É complicadíssimo. O Pedro também, vai lembrar que o Pedro também foi, assim, teve falha direta na marcação no primeiro gol do Flamengo, né, no gol do Pedro. Sinceramente, uma marcação do Atlético não existiu em cima do setor de meio de campo de criação e do ataque do Flamengo, em momento algum. E esses erros culminaram-se assim, fatalmente, né, culminaram nessa goleada vexatória sofrida dentro de casa para o Flamengo, que é um grande rival interestadual, né, que o torcedor, né, que todos nós, torcedores do Galão da Massa, nós sabemos da rivalidade pesada que existe entre Atlético e Flamengo desde a década de 80 e nos tempos atuais, né? Mas enfim, gente, aí, né, marcação fraquíssima, o time que não existiu defensivamente, só atacou, teve alguma chance, bola na trave, mas aí o gol do Flamengo, né, o Flamengo, embora teve menos finalizações que o Galo durante todo o jogo, já fez 1-0, né? Teve menos oportunidades para poder guardar 4 gols, meter 4 gols facilmente, sem nenhum esforço nessa defesa horrorosa, nesse esquema tático horrível que estava o time do Atlético no jogo de hoje. Primeiro gol, né? A bola cruzada dentro da área e o Pedro bateu, assim, falha gritante de marcação. O Pedro recebeu a bola, mandou a bola pro gol, 1-0 pro Flamengo. Aí o Flamengo, assim, ficou do jeito que o Flamengo precisava do esquema do
Leonardo Jardim. O Flamengo, assim, com pouquíssimas vezes que chegava, levava perigo e pouco a pouco foi empilhando gol atrás de gol. Aí, de novo, o Atlético assim se desnorteando dentro de campo. Aí, segundo gol do Flamengo, o Plata passa como quer pela defesa do Atlético, bate na minha lua no canto do goleiro Everson fazendo 2-0. E mais pro final do primeiro tempo, o Arrascaeta sozinho dentro da área cabeceia pro gol, fazendo 3-0 pro Flamengo. O Arrascaeta também, sinceramente, né, todo jogo contra o Atlético ele faz gol. O Atlético, todo jogo, mesmo nos tempos que ele era do Cruzeiro e agora no Flamengo, ele consegue fazer gol no time do Atlético. Mas isso não vem ao caso. A questão é que a marcação não teve eficiência alguma de marcação na defesa, no meio de campo. Sinceramente, o Tomás Pérez mostrou que faz muita falta nesse elenco do Atlético. Jogar de repente ali no lugar do Alan Franco, com o Maicon, de repente testar, colocasse o Alexander ali com o Vitor Hugo, mas o Eduardo também de novo insistindo com o Bernardo no meio de campo. O Coelho e o Cassier, achei que foi, né, essa parte foi acertada. E de repente colocar mais um zagueiro também, o Juan Trissoli atuando com o Vitor Hugo, de repente colocar o Lianco, ou talvez tentar o Ivan Roman, que está tendo pouca rodagem, pouca participação nesses últimos jogos, sabe? Dar uma contenção maior do meio de campo para trás, porque ficou desguarnecido. O Flamengo fez o que quis, dominou amplamente o jogo, fez 3-0 no primeiro tempo, podia ter feito muito mais. E no segundo tempo o Flamengo simplesmente tirou o pé. O Atlético ainda tentou esboçar uma reação. Como disse, teve uma chance clara com a Laminda, né, que entrou no segundo tempo. Mas assim, muito assim, teve chance, vem empilhando chance, erro de finalizações também, vem perdendo gol atrás de gol também. Embora crie chances, tenha finalizações, chance de acertar as finalizações, erra demais. E o Flamengo, ao contrário do Atlético, é um time que não erra, que não errou. E decretou goleado com mais um gol do Pedro, né? Mais uma vez, buraco na defesa, o Pedro aproveitou, bateu pro gol, 4-0 pro Flamengo. Vitória inquestionável por parte do Flamengo. Inquestionável. O Flamengo dominou, foi superior e aproveitou da fragilidade do time do Galo dentro de campo, que não soube marcar, não soube, como que diz, não soube resistir. Um time muito falho, errando demais na finalização. A defesa não existiu. Buraco no meio de campo também. Sinceramente, foi ridícula. Essa derrota foi vexatória. Assim, eu sei que era esperado até uma derrota, assim, a chance, o jogo de alto risco, a chance de uma derrota hoje seria grande pela qualidade do time do Flamengo, do outro lado, mas sinceramente a forma que foi, sinceramente, é de desanimar, colocar a cabeça o peso na consciência e sinceramente é difícil saber o que pode ser feito nesse momento, sabe? Jogadores, infelizmente, não estão sintonizados com a torcida, não tem um conectivo entre jogador e diretoria, torcedor. Técnico também com leitura de jogo errado também, insistindo com jogadores que não rendem, insistindo com o Bernard principalmente. Sinceramente, hoje era jogo para pelo menos assim, para se resguarnecer mais, priorizar um pouco a defesa, para não ficar tão vazado desse jeito. Diretoria também, então o Atlético está uma bagunça, gente, está uma bagunça, sinceramente é muito complicado a gente ver que tem algum ponto positivo atualmente no Atlético. É muito complicado, gente. Está uma terra de ninguém, está uma terra arrasada mesmo, sinceramente. Fala nas circunstâncias de bastidor, de vestiário, de clima entre os jogadores, diretoria. Não, tá um caos total, sinceramente. Difícil, difícil demais assim a gente buscar uma solução nesse momento, assim, complicadíssimo mesmo. É difícil a gente buscar uma saída nesse momento, sabe? Enfim, foi merecida essa goleada sofrida pelo Flamengo. O Atlético agora tem que mais uma vez buscar uma recuperação. Os próximos dois jogos aí enfrenta o Cienciano do Peru, jogo pela Sul-Americana, né? Provavelmente vai ter que entrar com o time reserva, né? Porque priorizar o brasileiro e no sábado, clássico contra o Cruzeiro, nada mais nada menos que o clássico contra o Cruzeiro. E, sinceramente, sem esperança nenhuma para esse clássico diante do Cruzeiro, da mesma forma que eu estava sem esperança nenhuma para esse jogo contra o Flamengo, porque a gente sabe muito bem que o Atlético, como diz, com esse elenco não está indo, as coisas não estão fluindo, está muito complicado. Aí eles vêm na entrevista
Fala que o time precisa ter trabalho, 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 mas a gente não vê isso dentro de campo, o time não se acerta, a gente vai ficando cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. Esse ano, infelizmente, é lutar para não cair, é lutar para não cair. Esse ano, sinceramente, nessas circunstâncias aí, é entender que está acabado mesmo. A gente não tem perspectiva de nada esse ano aí. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil não vai ganhar desse jeito. E vai precisar ter que priorizar o Brasileirão, mas com esse futebol, como que a gente vai pensar que o time vai classificar para uma Libertadores, gente? É impossível. E não é querer também, como quem diz, criticar também o Eduardo Domingue, pedir cabeça de treinador, não, mas pensem comigo, gente. Qual o treinador argentino no futebol brasileiro que deu certo alguma vez no Atlético e em outras equipes do futebol brasileiro? Pensem comigo. João São Paulo em 2020 não ganhou nada. Fez um bom time, tudo bem, base para o time campeão de 2021, mas não, enfim, não ganhou nada. 2022, Turco Mohamed, ganhou nada. O Eduardo Cudê em 2023, não ganhou nada também. Né? Aí vamos para o Gabriel Milito, né? Foi um bom técnico,